Olá, pessoal, bem-vindos para o Pausa Saudável. Mais uma vez aqui, toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube, no Spotify. Eu tenho esse encontro semanal com você para falar de saúde, trazer para a gente aqui alguns convidados especiais que sempre vão falar de sua experiência. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal, né, com a doutora Juliane. E eu queria agradecer a ela por ter aceitado o convite do Pausa Saudável e agradecer você também pela audiência, porque os números estão mostrando que tem bastante gente acompanhando o Pausa Saudável. Então, minha gratidão, tá? Para você que está em casa, no trânsito, no trabalho. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao Pausa Saudável. Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz. Tu sabe quanto é difícil, assim, para mim. Eu sou um pouco tímida, então esse é um desafio em 2025. Que eu tô aqui e tô conseguindo, e vamos lá. E quem é a doutora Juliane? Bom, né, eu me formei faz 3 anos, né, mas tudo começou, na verdade, quando eu comecei a trabalhar numa clínica de recepcionista, quando eu tinha 17 anos. Antes, uns 2 anos antes, eu já tinha decidido que eu queria fazer o curso de Direito, na verdade, nunca tinha passado na minha cabeça fazer odonto. E aí surgiu a oportunidade de eu, no 3º ano do ensino médio, trabalhar com a minha dentista, que eu já era paciente dela. E aí ela me convidou para trabalhar lá, tudo, porque a recepcionista dela ia sair. E eu pensei, não, vou trabalhar, quero essa oportunidade, preciso juntar um dinheiro para fazer um cursinho que eu já ia fazer, né, no outro ano. E meus pais falaram, não, tu vai ter que mudar pra noite, tu vai ter que estudar o dia todo, tu não vai conseguir se dedicar aos teus estudos. E eu bati o pé, falei, não, eu quero essa oportunidade, quero trabalhar, enfim, quero juntar meu dinheiro. E comecei a trabalhar lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá eu me apaixonei pelo odonto, eu nunca tinha pensado na odonto como uma profissão pra mim, sabe? Era sempre indo ali, tranquilo, fazendo as consultas, mas nunca tinha pensado na minha vida em ser dentista. Então, quando eu aceitei a oportunidade, eu consegui saber um pouco da área melhor, né? Que ela ia me mostrando todos os procedimentos que ela fazia, e eu me apaixonei completamente, né? Aí eu saí Fiz lá o tempo que tinha para fazer, né? Depois a funcionária dela voltou, eu fiz o cursinho e, enfim, consegui bolsa e passei para odonto, né? E hoje eu tô há 3 anos nessa área. Hoje eu atuo como clínico geral, que é essa área mais base da odontologia, mais ou menos, assim. Todo mundo que sai da faculdade sai fazendo essa área, né? Que é a área de prevenção, de restauração, de extrações mais simples, de clareamento. E gosto muito do que eu faço, gosto muito mesmo, assim, amo minha profissão e não me vejo não me vejo em outra área. E é bem distinto do direito, né? Total, né? Não tem nada a ver. Eu não sei, eu acho que eu ia ser uma pessoa muito infeliz. Porque eu gosto, assim, dessa prática de lidar, sabe, com medo, de lidar com os pacientes, pra mim. Essa troca, a gente tem, que nem eu digo, eu sou um pouco tímida com câmeras, mas no meu dia a dia a gente conhece muita gente, né? Imagina, a gente às vezes atende mais de 10 pacientes por dia, então a gente conversa, tem muita troca, a gente tem muito relacionamento, muito vínculo, e aí eu gosto muito disso, sabe, na minha profissão. E essa questão do dentista, né? Eu falo por experiência própria. Já vieram outros aqui, com todos eu digo a mesma coisa. Quem não tem medo de dentista, né? Que levante a mão. É verdade. Porque tem esse, como é que eu posso dizer? É um paradigma, né? Porque não necessariamente você vai ao dentista e sofre. Não. Isso não é real, né? Não. Porém, as pessoas, ou talvez a odontologia no passado fosse um pouco diferente. Muito diferente. E aí as pessoas têm os traumas delas, né? Exatamente. Eu já vivenciei uma coisa ruim no dentista, né? Eu não sei se a Emily, que tá aqui nos bastidores assistindo, assistiu a outra entrevista, mas eu falei que quando eu tinha 11 anos, eu fui tirar um dente, né? Dente de leite. Simples, era tirar um dente de leite, gente. Eu era uma criança. Sim. E aí eu tava inquieta e tudo mais, e a dentista amarrou os meus braços. E o meu pai ficou em pé assim, olhando, achou que aquilo era normal, entendeu? E ok. E eu fiquei tão traumatizada que eu passei muitos anos sem fazer nada, nem limpeza, nada. Eu não ia ao dentista. Trauma real, não ia assim. Ao dentista, de jeito nenhum, porque eu ficava pensando, ela vai ver alguma coisa e vai ter que fazer um procedimento, vai colocar anestesia. Vai fazer então, a para força evitar, também, eu vou aguentar aqui, se aparecer uma dor de dente, eu aguento.
Mas, olha só, eu tô com 43 anos e eu lembro desse momento. Dessa situação, né? Mas tu já conseguiu vencer esse medo já? Sim, sim, sim. E eu tenho excelentes dentistas me acompanhando, né? Mas para você saber, para você contextualizar aqui para você que isso é real, que as pessoas sentem esse receio. E é o tema de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é essa prática, como é que tu neutraliza isso com o paciente, porque deve ter até idoso com medo, né? Com certeza. Então. Os pacientes, eles têm muito medo de dentista por muitas razões, né? Por exemplo, como tu citou, que as pessoas às vezes já vêm com trauma no passado. Alguma coisa que elas já sofreram, geralmente adulta por conta disso. Ah, quando criança fui tirar um dente, foi horrível, senti muita dor. Ou depois de adulto fui fazer um tratamento de canal, doeu muito. Enfim, ou o dentista não tratou a pessoa muito bem, a pessoa se sentiu mal, não gostou, não vai mais no dentista. Já a criança com medo é um pouquinho diferente, porque daí às vezes a criança não sabe o que vai acontecer, tem aquele medo do desconhecido, sabe? De não saber o que vai acontecer, de estar ali. Então, tudo é uma questão, assim, da gente conversar, né? Enfim, tem gente que tem medo daquele barulho do motorzinho, tem muita gente que chega e fala, ah, eu tenho medo desse barulho do motor, não existe alguma coisa sem esse barulho. Medo de agulha, muita gente tem medo de tomar injeção, né? Mas não necessariamente em todo procedimento a gente precisa fazer a injeção, né? Sim. Eu acho que essas são as principais causas, assim, mas muito é isso. E também as pessoas às vezes chegam no consultório e dizem pra mim assim, ah, a fulana, a vizinha de tal, me contou que foi no dentista, fez tal tratamento e doeu muito. Vai acontecer isso comigo. Daí a pessoa pega aquela história e já pega pra ela e acha que aquilo vai ser igual com ela. Então vai doer, vai ser horrível, vai ser péssimo. Então essa história de diz que me diz que é muito ruim. Porque a gente, na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Se realmente foi uma coisa muito ruim, ou é ruim pra tu fazer, às vezes a pessoa chega e conta, ah, eu tenho que fazer uma extração. Daí a outra vai lá e diz, não faz porque é horrível, porque não sei o que, sabe? Então é bem complicado. A gente tem que saber remanejar bem, conversar bastante pra gente conseguir atender o paciente. E quanto mais você tardia esse momento, pior fica, né? Às vezes você tá já com um pequeno incômodo, aí você vai postergando porque você tá com medo, né? E a importância do profissional qualificado, né? Existe alguma coisa que você fez de diferente, um curso de empatia, de, sei lá, de PNL, para poder atender essas pessoas, já que você tem essa habilidade de deixar o paciente mais tranquilo? Sim, eu não fiz nenhum curso, eu acho que é muito de mim, assim, da minha criação, de conversar, de tentar fazer a mesma coisa do que eu queria que fizessem comigo, sabe? Porque eu também sou paciente, eu também vou no dentista. Então, às vezes, a gente senta lá, a gente tá mesmo a gente que é dentista, sabendo tudo que vai acontecer, todas as etapas, a gente fica com um pouco de receio também, né? Então, conversar é a melhor coisa, é a gente saber o porquê que o paciente tem medo. Porque, às vezes, o paciente só chega e diz, ah, eu tenho medo, não consigo, eu odeio o dentista. Daí, a gente tenta perguntar, tá, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma situação? Na maior parte das vezes, é alguma situação traumática que essa pessoa passou. De fazer procedimento à força, sabe? De, às vezes, o dentista não acreditou que eu falei que tava doendo ainda e fez na marra. Não quis botar mais anestesia, sabe? Então, eu acho que eu tenho, assim, um jeito de lidar, de conversar, eu tenho muita paciência, a gente precisa ter muita paciência e saber lidar com aquele medo do paciente é real, não é de mentira. E para nós isso é muito difícil, eu sei, alguns dentistas é difícil a gente fazer isso porque é o nosso dia a dia. Para nós fazer uma anestesia no paciente é normal, a gente faz todo dia. A gente fazer uma extração é normal, então aquilo ali se torna um cotidiano. Então, às vezes, para o paciente não é cotidiano, é uma vez lá na vida dele que ele vai no dentista fazer isso, né? Então, é difícil de tu entender que não, para ele não sabe como é que é, ele não sabe como é que faz, se colocar nesse lugar de leigo, sabe? De não saber o que tá acontecendo. Então, essa comunicação, que nem o paciente tá lá deitado, tipo, com um sugador na boca, enfim, não pode falar, mas ele que não pode falar, tu pode falar. Tá tudo bem, tal, daí o paciente faz assim, ou faz assim, né? Quer alguma coisa, quer cuspir, quer dar uma respirada, daí a gente vai conversando assim, conforme, e geralmente dá sempre tudo certo, assim, no final. É muito raro, assim, o paciente não voltar mais, ou não querer o atendimento, não gostar, mas tem que ter bastante paciência. Eu acho que isso que você está falando é uma carência que existe na área da saúde como um todo.
E você bem falou, muito sábia, para ele é uma vez, para mim é a minha rotina. Uhum. E aí o que acontece? O nutricionista, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo tem que estar sempre fazendo um exercício para lembrar que ali é a primeira vez daquela pessoa. Sim. Que existe uma vulnerabilidade ali naquele momento. Uhum. Às vezes uma pessoa procura um médico, ela tá com medo, ela não sabe se o que ela tem é grave. Né? Às vezes sente uma dor, ai meu Deus, será que eu tô com câncer? A pessoa já começa a dar umas fantasiadas. Sim. E aí, se o médico não tem o cuidado para passar a informação sem constranger, sem traumatizar, sem estupidez, você pode piorar até um quadro de um paciente, porque o psicológico afeta muito a gente, né? Tem muitos estudos já falando aí que pessoas que pensam positivo se curam mais do que as pessoas que pensam negativo. E aí, isso é uma coisa que a gente até no SUS já tem, né? A tal da humanização, né? De você tratar o paciente mais de forma humana, né? Sim. E eu falo já dei outros exemplos aqui no Pausa Saudável, comigo, com minha mãe, com meu pai, com meu ex-marido, que fala assim, vai ao médico, e aí o médico dá a notícia assim, brá. E aí tu vai pra casa com aquela informação assim, parece que levou uma marreta na cabeça, né? Exatamente. Então, quando a pessoa vai ao dentista e você tem esse zelo de acolher o paciente para que ele possa ficar tranquilo, ficar calmo e até fazer o que deve ser feito, que o certo é a gente ir a cada 6 meses no dentista. Exatamente. Né? Não é pra ficar 10 anos sem ir. E acontece, né? Acontece. O pessoal chegar assim, oi, tudo bem? Faz 15 anos que eu não venho aqui. Não, teve um paciente que falou assim pra mim, eu tenho 43 anos e há 43 anos eu não vou no dentista. Meu Deus. Eu pensei, Ou seja, Deus. Nunca, né? Eu pensei, não é possível. Daí ele falou, é verdade. Eu falei, mas por quê? Tu tem trauma? Tu tem medo? Dele, não. Eu só nunca tive dor, nunca precisei, nunca quebrou um dente. E daí ele nunca tinha ido. E por incrível que pareça, o paciente só precisava fazer sessões de limpeza. Esse pelo menos cuidava, né? Cuidava. Em casa ele cuidava do jeito dele, mas que bom que ele, em algum momento, ele viu ali que a situação, eu não consigo mais manter em casa, eu preciso ir no dentista. Mas, por favor, gente, não façam isso. Não façam isso em casa, gente. E me fala uma coisa assim, qual é o teu público maior? É mais terceira idade? É mais criança? Ou você atende qualquer paciente? É todas as idades, né? Mas, assim, crianças maiorzinhas, né? Em torno ali de uns 8 anos pra cima, que a gente atende. Abaixo disso é mais para odontopediatra mesmo, né? Que tem todo o manejo de lidar com a criança, conversar com os pais, tudo. Então, eu não atendo por conta disso, daí eu encaminho, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo no consultório que ela é odontopediatra. E aí, o meu público é mais disso pra cima, assim, mas mais jovens, de torno de 20 a 30 anos, eu acho que é o pessoal que eu mais atendo. Legal. E como é que você lida, assim, com a própria fobia, né? Que tá além daquele medinho que é, digamos, mais normal, né? Pois é, daí tem pacientes, assim, que já começam um dia antes com aquela insônia, né? De não conseguir dormir durante a noite toda só pensando na consulta. Aí aquela taquicardia, suor, né, excessivo, assim. E quando o paciente fica remarcando muito, que uma coisa é tu remarcar uma vez, um imprevisto, 2, e aí quando a gente vê que tá remarcando, não só desmarca a consulta, remarca toda hora, é porque tem alguma coisa ali. Que geralmente o paciente tá com medo de ir naquela consulta porque sabe que talvez vai ser feito algum procedimento ali que ele tá com medo, né? O que eu falo sempre? A pessoa chega lá e diz, eu tô com muito medo, tô morrendo de medo, mas é normal a gente ter medo. Tu tá aqui, tu quase não vem aqui no consultório, tu quase não me conhece, às vezes o paciente tá lá a primeira vez, nem sabe quem eu sou, nem sabe de mim. É normal tu ter medo, mas que bom que tu tá aqui, que tu venceu o teu medo. Olha como tu tem coragem, tu tá aqui, tu venceu o teu medo, nós vamos indo devagarinho, né? Se o paciente não conseguir consultar, ficar desmarcando, aí a gente precisa entrar com, por exemplo, uma terapia, né? Daí já encaminha, por exemplo, um psicólogo, né? Para nos ajudar, porque uma hora ele vai ter que ir, pelo menos, vencer. Só que se a fobia é tanta, ele não consegue nem ir na sala de espera. Ele já fica só desmarcando, e às vezes acontece. E como é que você identifica? Só por essa remarcação ou tem outras coisas que acabam surgindo para você ter esse Às vezes, o paciente vem com alguém, assim, da família, sabe? Tipo, às vezes a gente atendeu um tempo atrás um homem, em torno de uns 30 a 40 anos ele tinha, e ele foi com a mãe no dentista.
porque ele tinha muito Tadinho, medo. até com dó. Juro, ele tinha um medo, assim, um medo. E ele entrou na consulta e ela não ficou na sala de espera, ela entrou junto com ele no consultório. E eu, de início, assim, achei meio estranho, né? Daí ela me explicou, que ele tem muito medo e tal. Daí a gente conversou. No fim, ele tinha que fazer uma extração, né? Que é um procedimento um pouquinho mais invasivo, que a pessoa tem mais medo, né? Vai ter que tomar anestesia, enfim, procedimento cirúrgico, vai ter que ficar uns dias de repouso. E eu até achei que ele não fosse voltar. A gente conversou bastante. Eu falei pra ele que nada ia ser feito à força, tudo devagar, tudo tranquilo, conforme o tempo ali do paciente. A gente vai anestesiar até o máximo que der, se ainda estiver com dor ainda, a gente vai anestesiar, e se não der, a gente remarca a consulta e tenta fazer outro dia, né? Deixei ele, assim, o mais tranquilo possível. E eu achei que ele não fosse voltar, achei, não, ele não vai voltar. Pediu raio-x, mediquei tudo, né? E ele veio pra consulta. E a mãe dele ele deixou a mãe dele ficar na sala de espera. E daí ele falou pra mim, eu tô com medo, tô ansioso, assim, mas eu vim igual, e eu tô aqui, entendeu? É isso aí, a gente fez o procedimento super tranquilo, e aí na outra semana ele vinha tirar os pontos, né? E aí no fim eu tava ocupada, ela tava atendendo, e a minha outra colega que foi atender ele pra tirar os pontos. E aí quando chamou ele já, não, mas não é contigo, é com ela. Dela explicou, não, só pra te não ficar esperando, que a doutora vai demorar um pouco mais. Daí ele foi todo receoso, assim, porque ele criou um vínculo, uma confiança comigo, entendeu? Então ele queria até pra tirar os pontinhos, que é uma coisa muito simples, indolor, ele queria que fosse comigo. Então eu fiquei muito feliz, sabe, desse pós dele, de ter sido tranquilo, dele ter se sentido bem e tudo, e ele conseguiu vencer o medo dele, e foi. Olha só, né? Tem mais cases, assim, que você pode contar, assim, de pacientes que sentiram esses medos, assim, que foi... Que te surpreendeu, né? Que você disse, não, pera lá, isso aqui tá diferente. Tá diferente, não é estranho, é diferente, né? Teve uma paciente que faz pouco tempo que eu atendi ela, em torno, assim, de uns 30 anos também. E aí ela entrou no consultório e já falou, eu odeio dentista, eu não gosto de estar aqui, que eu tenho muito medo, não sei o que, daí, mesma coisa. O que aconteceu? O que aconteceu contigo? Me conta e tal. Ela, quando eu era criança, eu fui tirar um dente desse lado aqui e foi muito dolorido, enfim, não, né, foi péssimo, foi horrível, enfim, tal. Ela deitou na cadeira pra gente, era a primeira consulta dela, tava me conhecendo ali, né? Toda receosa, assim, né, toda. Daí, vamos fazer o exame clínico, a gente olhar, né, primeiro fazer uma avaliação. E ela não deixava nem olhar. Ela abria assim, a boca bem pouquinho, abre mais, eu só vou ver, eu mostrava o espelho, aqui tava o espelho, não vou pegar nada e tal. Daí a gente foi indo por etapas, daí ela deixou eu ver um lado, depois ela deixou eu ver o outro. Aí a gente precisa dar aquele ventinho, né? Sei que as pessoas odeiam, mas a gente precisa ver o dente sequinho pra gente conseguir visualizar melhor, que coisas molhadas ali atrapalham a nossa visualização. Colocar aquele ventinho bem devagarinho, mostrar, vou botar um ventinho formado, aí a gente coloca o ventinho dela, deixou de um lado. E aí daquele lado que ela tinha aquele trauma, ela não queria de jeito nenhum que eu colocasse o vento, ela disse que ia doer muito, que ia doer muito. Aí a gente foi conversando, não vai doer, né? Enfim, muita conversa, deixou. Aí eu botei o vento ali e falei pra ela, doeu. Meu Deus, parece uma criança, né? Juro, parecia uma criança. Doeu dela, não doeu. Ai, mas eu fiquei com medo de doer. Sendo que aquele problema que ela teve já foi resolvido aquela vez. Então, ela não tinha um dente ali aberto, né, com dor, infecção, nada. Ela só tava com medo de doer por conta daquele problema de muitos anos atrás. Sim. Aí, no fim, ela deixou eu ainda fazer limpeza nela. Deixou a gente fazer profilaxia. Levantou da cadeira, depois me abraçou. Geralmente, tipo, assim, a gente não tem esse contato, assim, de abraço, no máximo a mão, assim, né? E ela me abraçou, muito obrigada pela tua paciência, gostei muito. E, no fim, ela era uma paciente que não tinha mais nada pra fazer, era só uma consulta de prevenção mesmo, né? E eu tenho certeza que ela vai voltar, daqui 6 meses ela vai voltar. Mas foi muito bom, assim, foi muito bonito, assim, o final dela me abraçando, assim, eu vi que realmente faz diferença esse atendimento humanizado, com calma, né, entender o paciente, ir conforme, respeitar ele, né, às vezes ele dá a opção dele, levanta a mão se tá doendo, daí quando levantar ele tem a confiança de tu parar mesmo, que às vezes o dentista diz, levanta a mão, tu tá lá meia hora, e o dentista não para, tipo assim, daí tu não vai criar um vínculo, na verdade tu vai piorar, né, porque daí o paciente não vai confiar em ti que tu vai parar mesmo ali, que ele tá sentindo dor. Então tudo isso,
enfim, foi um atendimento muito legal, que no final, pra nós é cansativo, né? Porque a gente fica conversando. No final, a gente fica cansado, assim, meu Deus, consegui, venci esse paciente. E assim, ó, olha que interessante, né? Você contou a história de uma mulher, 30 anos e tal. E eu, no seu lugar, eu ia ter um pouquinho de crise de riso. Porque você ter que atender uma pessoa que tá com medo de ir ao dentista não é tão, assim, comum, né? Uhum. E aí, desse medo dela, você assim, tem que ter irracional, muita é centralidade, seriedade para poder atender esse paciente. Então, são muitas habilidades que você tem que ter. A minha dentista, ela diz assim, vamos olhar o dentinho? Aí eu olho para ela, eu disse, cara, calma aí, né? Também não é tanto. Não é assim, né? Mas já que ela também tem esse estilo, assim, desse cuidado, né? E provavelmente ela atendeu já alguém, assim, que precisava ser feito. Certamente que sim. Uhum. É que ela trabalha com o marido, aí as cirurgias são com ele e ela fica com os procedimentos mais tranquilinhos. Então, talvez ela consiga até ter mais essa proximidade com os pacientes, porque o cenário dela não é o traumático, né? Mas me fala assim, de um modo geral, quais são as implicações e consequências de eu não ir ao dentista e deixar esse medo me consumir e eu não ir, né? Porque a gente tá falando aqui de situações de sorte. O cara passou 43 anos na vida e nunca foi. Parabéns. Foi sorte, uma exceção. Gente. Uma exceção. Mas o mais normal é ter alguma coisinha, né? A gente se alimenta, esse alimento às vezes fica num lugar que eu não consigo limpar e dali surge uma cárie, né? Com certeza. Então, é importante porque o profissional é que vai dizer se tá tudo ok ou não, né? Traz inúmeras coisas ruins, né? Porque quando a gente faz as consultas certinho ali de prevenção, a gente consegue ter um diagnóstico precoce, né? Então, se a gente vê lá, o paciente vai, faz uma limpeza e ele tem uma cárie pequena, a gente pede um raio-x, tudo, não tá profunda, tranquilo de resolver, mais acessível, né, em relação a valor também. Vamos lá e a gente faz esse procedimento. Às vezes nem anestesia precisa, maior parte dos casos não precisa. E se esse paciente não volta? Demora uns meses ou 1 ano, 2 para voltar. E aí só vai quando começa a doer. Aí, se a gente fosse pensar, aquele problema lá atrás que seria resolvido com uma consulta super tranquila, às vezes sem anestesia, sem nada, uma consulta de um valor bem menos agregado, assim, um valor menor do paciente, se torna uma coisa enorme depois. Por exemplo, essa cárie poderia ter virado um tratamento de canal, né? Que é muito demonizado por aí, as pessoas têm muito medo, apesar de que hoje a tecnologia tá outra, né? Então, existem tratamentos de canais totalmente indolores, tá? A pessoa já tem o medo, isso já é um valor maior para o paciente, né? Já é um transtorno, já é mais de uma consulta, geralmente. Às vezes acontece de já esse dente não conseguir ser salvo e precisar ser e partir para uma extração, que é a perda dental, que é a pior coisa pra gente que é dentista. A gente quer tentar manter um dente ali até enquanto ele conseguir fazer o papel dele, né? Só extrair em último caso, mas acontece que às vezes a gente não consegue preservar, não consegue preservar isso. Então, precisa ser extraído esse dente. Aí a gente vai precisar de uma prótese, vai precisar de um implante. Então, olha tudo que o paciente vai ter que passar, às vezes, inúmeras vezes indo no dentista, né? Várias consultas, um valor muito mais agregado. Então, tu indo quanto antes e fazendo essas consultas, é quase que, assim, uma garantia de que tu vai conseguir pegar algum problema no início, sabe? Até em questão, assim, de, por exemplo, um câncer de boca. Então, nós, como dentista, a gente consegue avaliar, consegue ver uma lesão ali que tá no início, antes de virar um problema muito mais sério, muito mais grave, que a gente pode fazer biópsias também. Então, olha só o grau de importância que tem, né? Tu ir antes, tu ir sempre seguido de 6 meses. Sentiu uma coisa, um desconforto, uma dorzinha, vai no dentista. Só que o problema é quando a gente deixa pra sentir dor, a cárie é uma doença totalmente silenciosa. Então, quando ela tá ali pequenininha no início, não vai doer, não vai causar nenhum desconforto. Vai começar a doer quando tá mais sério, tá mais complexo. Esses dias eu fui com o meu filho pro dentista, né? Mas ele já tava com dor. E há quanto tempo você come doce e não diz nada, né? Também, né? Às vezes ele já tá com certo medo e receio de te falar e tu levar ele. Daí ele foi, aí antigamente a gente chamava de estrelinha, né? Mas agora não é mais estrelinha. Até porque antigamente não era branca.
Era prateada Aham. a estrelinha. Por isso o nome, né? Hoje não, hoje você fica com os dentes todos branquinhos. Nem dá pra As saber restaurações que você... de amálgama, né? Aquelas pratas que vão ficando Isso. escurinhas. É. E aí mudou muito. Realmente a tecnologia evoluiu bastante, né? Demais. Hoje, para você fazer qualquer coisa, você faz um raio-x, faz a tomografia, né? Então tem muito exame assim que você pode fazer já para ter esse cuidado geral da gengiva, de tudo. Com né? certeza. E se tu ir no dentista, faz 1 ano, 2 que eu não consulto, e eu fui no dentista, o dentista não pediu um raio-x, tu pode falar pra ele, quem sabe a gente não pede um raio-x, né? Ele vai te pedir pra te sentir mais seguro. Né, e fazer esse diagnóstico precoce, porque às vezes no exame clínico, que é aquele exame que a gente olha e vê a boca do paciente, às vezes a gente não consegue ver tudo. Sim. Às vezes existem cáries mais escondidas, cáries ocultas que a gente não vê. E aí a gente precisa pedir esse exame complementar, que é o raio-x, que nos ajuda muito, né? Aí a gente consegue fazer um diagnóstico mais a fundo mesmo. Quando eu vou, eu tenho que fazer exames assim, porque os meus dentes são muito colados um no outro. É tanto que o fio dental tem que ser a fita, porque o fio não passa. Sim. O fio normal não passa. Não passa. É muito apertadinho. Muito apertadinho. Que é um perigo, porque a comida entra e às vezes eu não consigo remover. Aí, recentemente, eu descobri aquele... Como se fosse uma escovinha assim, interdental. né? Aí ajuda também. Ajuda também, mas aquele para espaços muito pequenininhos, ela é maiorzinha, né? Às vezes ela não consegue entrar, a fita é melhor. É todo um próximo. Vou para um churrasco. Pronto, tem que levar, já sei que eu tenho que levar a fita dental, o fio dental, a escovinha, a escova de dente, tudo. né? E a pasta. E eu não consigo, por exemplo, terminar o churrasco e não ir escovar os dentes, não resolver isso. Sim, eu tive aquela sensação de... O pessoal lá conversando, esperando a sobremesa, e eu vou escovar os dentes. É um hábito que tu adquiriu, sim, ótimo, eu não consigo, né? E eu acho que eu cuido super bem dos meus dentes. Eu não tenho, assim, eu tenho umas estrelinhas, ainda vou usar o nome estrelinha. Estrelinha. Mas eu não tenho nada, assim, muito grave nos dentes, entendeu? Que bom. E minha mãe vai fazer 73 anos, todos os dentes na boca ainda. É mesmo? Todos os dentes. Ai, que legal. Então, e tu assim, sabe é uma que... genética interessante, porque aí eu já sei que Sim, mas a chance de eu não precisar fazer nada pra arrancar essas coisas. Sim, mas o hábito também dos nossos pais é muito importante. A gente é os filhos são espelhos dos pais, né? Então, se teu filho te vê, tu escovando direitinho, passando o fio dental, tendo a rotina de higiene bucal todo dia, de noite, antes de dormir, depois do almoço, quando tu acorda, ele vai fazer a mesma coisa que tu. Nossos filhos se espelham na gente. Então, quanto mais... Como é difícil a gente adquirir um hábito novo, né? Sim. Então, às vezes, muita gente não passa fio dental. A maior parte das pessoas a não necessidade passa. de passar Necessidade é a mesma coisa do que uma escovação, porque ali no meio, entre um dente e outro, não chega a cerda da escova para limpar. Então, existem as cáries que dão nessas paredezinhas, que dão tanto num quanto no dente do lado, dá nos dois, geralmente, por conta de falta de fio dental. Então, às vezes, a pessoa não entende a importância, né? Por isso que a gengiva incha, sangra, fica dolorida. Às vezes o paciente diz assim, eu não consigo passar o fio porque dói e sangra. Mas justamente dói e sangra porque tu não tá conseguindo higienizar ali, tu não passa o fio dental. Quanto mais tu tirar o resíduo, a placa ali que tiver, menos a gengiva vai inflamar, menos ela vai sangrar. Mais saudável ela vai ficar. Então, adquirir esse hábito desde criança é essencial. E Gil, assim, quando já passou do limite da fobia e a pessoa entra em crise, assim, tem um ataque de pânico no dentista, como é que você dribla isso? Isso é bem difícil. Acho que aconteceu comigo uma vez só, de uma paciente que veio para tirar uns pontos comigo, tinha feito uma cirurgia com uma outra colega e veio para tirar uns pontos. Só que os pontos dos sisos superiores é bem lá atrás, difícil da gente enxergar. Então, a gente precisa puxar assim, bem assim, adaptar bem o fiozinho ali pra gente chegar com a tesourinha e cortar. E eu tava ali tentando achar o fio. Às vezes o dentista faz muito apertado, fica muito lá dentro. Né? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de achar, mas nada assim muito fora do normal, assim, bem tranquilo. E a paciente, vendo que eu demorei um pouquinho mais, ela entrou em pânico. Ela começou a chorar. Quero levantar, quero subir, e começou a ter um ataque ali. Aí foi difícil, assim, de acalmar ela. Eu nunca tinha passado por isso, né? E não era um procedimento, assim, uma coisa, uma coisa de 10 minutos, nem isso, às vezes 5 minutos a gente atende o paciente, ele vai embora.
de conversar, tranquilizar, explicar isso. Não, é normal, é um pontinho lá atrás, é difícil da gente encontrar. Vamos tentar de novo, vamos conseguir, a gente vamos. Eu vou te dizer que eu não sei como é que foi feita a cirurgia nela, porque ela ficou tão nervosa, sabe? E aí, no fim, ela se acalmou, tomou uma água e deixou. Daí a gente foi lá, tirou o ponto normal, né? E daí eu falei pra ela, ai, aí, tá tranquilo? Como é que foi? Ela, não, ai, ela morrendo de vergonha, assim, ai, tu me desculpa, nunca aconteceu isso, eu fiquei nervosa, não sei o que aconteceu. No fim, a paciente voltou e fez depois uma restauração, limpeza comigo, tudo tranquilo, daí conversando. Já não foi pra dentro da cirurgia? Não, daí não foi. Aí a gente fez a restauração, enfim, ela bem tranquila, daí durante o atendimento sempre sabia que ela era uma pessoa mais ansiosa, né? Falando pra ela, explicando tudo que ia acontecer, tu tá bem? Ela, não, tô bem. E aí foi tudo tranquilo, sabe? Mas foi bem diferente, né? E às vezes pode acontecer, né? A primeira coisa é informar, né, pro dentista, eu tô tendo um ataque de pânico. Às vezes, geralmente, quando dá isso, a pessoa já tem um histórico, né, de ansiedade, de ataque do pânico, né? Então, ela já sabe, às vezes, o que ela tem que fazer pra voltar, né? Então, dar esse espaço, né, pro paciente, oferecer ajuda, né, tentar acalmar, conversar, talvez até mudar de assunto, conversar sobre outra coisa, levantar a cadeira ali, dar uma água, respira. Se ele quiser, a gente tenta de novo, senão a gente remarca, né, e tranquilo, segue o baile. Não dá pra gente ficar muito apavorada e estressada com isso, é normal, pode acontecer. E você tem uma estratégia, assim, do ambiente, do consultório, assim, uma iluminação, a cor das paredes, a roupa que você veste, para tentar fazer com que o paciente se sinta o mais confortável possível, né? Eu acho que a experiência começa desde o momento que ele entra no consultório, né? Então, a gente ter ali um consultório bem bonito e bem iluminado, né? Com uma recepcionista legal, simpática, que consiga conversar, porque a sala de espera, os pacientes ficam ali, né? Com medo, e às vezes eles querem puxar um assunto. Então, a gente tendo alguém, assim, que consiga conversar, tranquilizar, é ótimo também, perfeito. O cheiro também, o aroma, comprar aquele cheirinho é muito bom. Nada como a gente chegar num ambiente, tá cheiroso, assim, que a gente se sinta bem, se sinta em casa, né? Isso é muito bom, eu adoro. Ter uma TV, às vezes, passando uma musiquinha tranquila. Se o paciente tá muito nervoso e quer, tu pode botar uma música tal pra eu ouvir, pra eu me acalmar, dá pra gente fazer isso também. E sempre tentar conversar antes da consulta, assim, de deixar o paciente ali sentado, né, na cadeira e tentar... o que tu tá fazendo aqui? O que tu quer? O que tu espera? Qual que é a tua queixa principal, né? Não chegar ali e já começar o atendimento. Às vezes o paciente até precisa de um acolhimento, assim, né? Muita gente vai estressado, com problema na família, mal. Às vezes só precisa, às vezes, desabafar. E às vezes a gente vira um pouco de psicólogo também na consulta. Mas tudo isso faz bastante diferença, assim. Hoje em dia, essa coisa da escuta, né, e tornar o profissional psicólogo, eu acho que está bem comum, né? Eu falo até por mim, na nutrição, aí tem uns amigos que são da área da educação física, falam a mesma coisa. A pessoa aproveita aquele momento para falar de si, né? Sim, para desabafar mesmo. E aí mesmo. vai falando de si, até abre demais a vida com um profissional que não deveria, porque para isso existe o psicólogo. Exatamente, né? A gente só escuta, né? A gente escuta, mas a palavra, né? A fala, ela é curativa, entendeu? Então, só aí você colocar para fora, de alguma forma, o fato da gente escutar. E aí é muito importante a gente ter essa coisa da escutativa, né? E isso, o paciente se sentir ouvido, né? É muito importante isso. Porque às vezes as pessoas estão com uma pressa tão grande que elas não querem ouvir, né? Exatamente. E aí cabe a gente, às vezes, até escutar um pouquinho. Eu não sei como é que você faz, já que o paciente precisa abrir a boca e ficar calado. Sim, tem que ser, que nem eu falei, tem que ser antes, né? Antes da consulta, porque quando tá ali, tu fica ali com o sugador pendurado, não consegue conversar, né? Só a gente que fala, vai conversando ali, ver se tá tudo bem, e no final do tratamento, daí às vezes o paciente também, se ele é que ele gosta de conversar, daí ele fica mais uns 10 minutos no consultório só pra conversar o que ele quer conversar. E eu já atendi paciente que chorou na consulta nutricional. Consulta nutricional. Imagina. Né, que não conseguia emagrecer, que tava muito difícil, aí já começa a falar do marido, começa a falar da sogra, e aí você diz, tá, mas pera lá, vamos falar da comida. Não, mas às vezes o gatilho mental é essa convivência, né? E aí você tem que ouvir, não tem como Com certeza.
Às vezes a pessoa... cortar, né? E às vezes a pessoa chega, assim, com muito constrangimento, que nem a gente falou antes, com vergonha. Faz muitos anos que eu não vou, mas, eu tô com muita vergonha, tu vai ver que tá muito ruim minha situação, mas daí começa a contar o porquê. Porque eu tenho o marido acamado, mãe no hospital, então tem muitas coisas envolvidas, às vezes não é o paciente, é só negligente mesmo de não ir consultar. Às vezes tem um motivo, né, pra ele não conseguir achar um tempo pra ele, às vezes tem mães que são mães de 3 filhos pequenos, não conseguem, né? Como é que vai levar as crianças no dentista, deixar na recepção, né? Então, tudo é difícil. Às vezes, a gente não pode se julgar, né? Porque o paciente não vai, a gente tem que acolher mesmo. E cada pessoa é um universo, né? Uhum. Você tem que ter um pouquinho de paciência, nós todos, né? Sim. Porque você não sabe quais são as lutas que o outro tá vivenciando, né? Exatamente. A gente nunca sabe, na Nunca verdade. sabe, né? Verdade. E todo mundo tem seus problemas para resolver. Uhum. E com relação à criança, assim, como é que você faz para que você possa, de uma certa forma, educar essa família para criar o hábito para essa criança ir ao dentista, né? E que isso seja periódico. Também você falou agora, né, que tem uma colega que é pediatra. Então, aí você recebe esse paciente, encaminha para ela, como é que você faz? Porque criança de 8 anos ainda é criança, né? Ainda é criança, mas é uma criança que já consegue responder ali, né, o que a gente tá propondo, né? A gente já consegue explicar certinho o que vai acontecer. Uma criança mais criança, assim, menor do que isso aí, já é um pouquinho mais, tem que ser mais lúdico, né? Brincando, enfim, às vezes não pode ver, que vai fazer uma anestesia ali, né? Colocar aquela pomadinha para não sentir dor. Mas em relação a, que nem a gente estava conversando, é criar um hábito desde sempre, assim, né? Do filho ver os pais fazendo isso, se tornar uma coisa, uma rotina mesmo, né? Minha rotina de dormir, faz a tua rotina, tendo a higiene bucal, né? Teu filho vai ver e vai seguir a mesma coisa, né? Se é muito criança, às vezes muitas mães dizem que não consegue escovar, que o filho não deixa, mas é a mesma coisa assim. Teu filho tá com a fralda suja, não quer trocar. Tu não vai trocar porque ela não quer? Não pode acontecer isso. Tu tem que fazer a escovação de alguma maneira. Ela vai chorar no início, ela não vai gostar, mas ela vai criando o hábito, vai se acostumando. Então, a gente compra ali uma pasta com gostinho melhor, a gente tenta fazer uma brincadeira, talvez nessa hora, botar um videozinho de um desenho escovando os dentes, né? Então, a gente pode pensar em algumas alternativas pra gente criar esse hábito desde pequenininho. E levar, desde o primeiro dentinho nasceu, a gente já pode levar no dentista já, pra criança ir ali se acostumando, bebê, enfim, tem bebês que consultam lá, pra não ser aquela coisa de só foi pra resolver um problema, só foi pra resolver uma dor, só foi pra tirar um dente, sabe? E pra prevenção e pra se acostumar também aí e se tornar uma coisa normal. A consulta, que nem a gente vai no médico. Isso. A gente tem que aprender que a gente tem que ir no médico ali de tanto tempo. Muita gente fica mais nervoso, né? Porque também tem esse pânico de ir no médico, mas a gente tem que saber que é necessário, que é preciso. E é a mesma coisa com nossos dentes, com o nosso cuidado bucal. É tanto que o cirurgião dentista, né, ele tem quantos anos? 5, de faculdade? De 4 anos e meio a 5. É bastante tempo. É muito conteúdo para poder ter essa experiência e poder fazer tudo que você faz, né? Exatamente. É uma profissão muito interessante, assim. Historicamente, como foi a evolução da odonto, né? Porque a gente conhece na história lá o Tiradentes. Exatamente, né? Era tipo os barbeiros mesmos, né? Que faziam as extrações ali, que era isso que existia na época, tá doendo, tira, né? Na verdade, isso ainda existia há pouco tempo atrás, em torno ali de uns 60 anos, as pessoas mais idosas que vou consultar já falam pra mim. Perdi vários dentes meus, porque era uma coisinha pequena e já tinha que tirar, a gente não tinha muito acesso, né? E era também um procedimento, ainda é caro ir no dentista, mas antigamente, imagina, era muito mais. Então, era só extração, e começou assim, né, lá atrás. Então, tu imagina, né, às vezes na história que a gente estuda um pouco no início da faculdade, tem uns instrumentais enormes, assim, umas fotos, umas coisas bem loucas, assim, que hoje a gente pensando, nossa, como é que uma pessoa se submeteu, né, como era muito precário, imagina o que passava de dor. Né? As pessoas... E não tinha anestesia, né?
Não tinha. Era um luxo. Anestesiar. Luxo. O meu pai, ele extraiu alguns dentes. Realmente, ele tem 80 anos. Certamente ele pegou essa fase de ir ao dentista. E olha só, acabei de ter um insight aqui, porque eu estava estudando esses dias epigenética e nutrigenética, que quando você tem lá gerações, né? O bisavô, o avô, o pai, aí vem você. Às vezes, coisas que aconteceram 8 gerações para trás, você ainda tem esse residual nas suas células, como se fosse uma vibração quântica. Então, o trauma de uma avó, ele pode passar para você. Sim. Então, às vezes, isso até justifica pessoas hoje que nunca foram ao dentista ter medo de dentista. Existe bastante isso. Né? Às vezes tu pergunta pro paciente, tá, mas a gente sempre espera ouvir uma história negativa dele. E o paciente diz, não, eu só tenho medo. O barulho, não sei o que, me incomoda, mas é uma coisa meio que um medo irracional, inexplicável, né? Então, certamente, aquela vibração genética, ela passou e a pessoa, né? Sim, aí tem que ter uma ajuda. cura. Alguém tem que estancar para as próximas gerações não terem essa mesma, né? Sim, passar isso. Não precisar passar por isso. E aí, assim, nesse contexto de trazer o paciente para esse lugar da cadeira do dentista, mas de forma confortável, você acaba passando alguma orientação fora consultório? O que as pessoas podem fazer para relaxar? Bom, para relaxar, né, que nem a gente falou, ouvir uma música, né, às vezes a pessoa gosta. Hoje em dia existe aqueles fonezinhos sem fio. Se o paciente se sente mais tranquilo, se acha que vai ajudar, pode usar, não tem problema. Durante a consulta. Durante a consulta, assim, sendo atendido um lado, enfim. Existem técnicas de respiração, né, que a gente faz, que é a respiração diafragmática, que tu inspira o ar pelo nariz, contando até 4, segura 2 segundos e depois expira pela boca, contando até 6. Isso, se a pessoa tá muito nervosa, ela pode fazer isso ali na sala de espera ou até ali na consulta mesmo a gente pode fazer. Tranquilo, assim. Se precisar parar também, a música ajuda. Enfim, conversas, né? Se precisar, eu quero parar um pouquinho, vamos levantar, a gente faz, toma uma água também. E você tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo, psicólogo, que você comentou agora há pouco? No consultório, não. Mas a gente não indica. tem. A gente indica, a gente deixa para o paciente escolher, né? Geralmente o paciente muito ansioso, que nem que eu já falei, ele já tem geralmente alguém, já tem um diagnóstico, já faz talvez terapia ou já parou, né? Então, já ele vai por ele mesmo, assim, se ele quiser, a gente pode fazer uma indicação, mas às vezes é muito importante e necessário, se o paciente não deixa mesmo fazer nada, mesmo com tudo isso que a gente conversou, explicou, ele me conhecendo, indo em mais de uma consulta, às vezes o paciente quer vir para conversar em outras consultas, até conseguir se deixar, se abrir, né? Mas às vezes não dá, às vezes ocorre do paciente ter que passar por uma terapia. Aí já é um caso bem extremo, né? Bem extremo, né? Existe a sedação com óxido nitroso, né? Que é um gás. Dorme. E não dorme, é uma sedação consciente, tu fica acordado. Só que isso é um procedimento muito caro, né? E quase não tem nas clínicas, né? Muito, muito mais difícil a gente achar. Então, não é muito acessível para todo mundo, né? A gente vê muito em filme americano, né? Bastante, né? Que mas lá tudo é Brasil, antes do que aqui, né? E anestesia geral, que às vezes em ambiente hospitalar, também pode acontecer, mas são realmente casos, assim, muito extremos. Ou aqueles pacientes que têm alguma necessidade especial, que tem alguma limitação, que a gente não consiga realmente fazer o procedimento. Aí a gente pode optar, né, por fazer com anestesia geral em ambiente hospitalar. E aí a gente tenta fazer tudo de uma vez só, para ele não precisar passar por isso de novo, que é uma anestesia geral, né? Não é uma coisa para ser tomada que nem uma anestesia local, que a gente coloca ali só um anestésico, né? Sim. E depois o paciente, algumas horas, já tá bem. Já aconteceu de você atender assim? Nunca, mas eu conheço pacientes que precisou. Ou pacientes, eu quero fazer a extração dos meus 4 sisos, por exemplo, trabalha muito, tirou ali uma folga, quer fazer esse programa, tudo, faz, dá pra fazer. Sim. Com certeza é uma opção. E tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo sobre não tenha medo do dentista? O dentista é seu amigo, não tenha medo dos dentistas. Não, mas falando sério, de verdade, assim, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde bucal, né? Nossa saúde começa pela boca.
Nada como uma pessoa com um sorriso bonito, né? Verdade. Então, não ter os dentes impacta muito na nossa vida, na nossa fala, na nossa mastigação, né? A gente tem inúmeros pacientes que não conseguem se alimentar bem porque não conseguem usar uma prótese, mas também não tem um valor para fazer, por exemplo, uma reabilitação maior com implante. Nada, então, como a gente ter os nossos próprios dentes, a gente cuidar desde o início, ir nas consultas de prevenção certinho, de 6 meses, nunca deixar mais de 1 ano. Se for no dentista, não gostou, não é muito legal, muito querido, vai em outro, tenta achar alguém, né? Não fica mudando toda hora, mas tenta achar uma pessoa que tu goste, que tu confie, né? Que tu se sinta bem. E é isso, gente. Vão no dentista, não deixem de ir. É muito, muito importante para nossa vida. Nada como a gente viver sem dor e poder sorrir sem medo, né? Sem medo. Isso é importantíssimo. Já aconteceu de você ter algum paciente, assim, que tinha vergonha de sorrir, postergou essa ida ao dentista e depois você conseguiu solucionar e você trouxe para essa pessoa autoestima novamente, confiança, Sim. né? Porque isso faz muita diferença. Uma pessoa que Às vezes, não geralmente, gosta do sorriso... nos dentes da frente e assim, ali, né? A gente acha que não existe, mas a cárie em dentes da frente, ela existe também. E já tive pacientes, assim, que não sorria assim, com a mão na boca, né? Daí a gente foi toda aquela questão de ter medo, enfim. Fizemos ali algumas coisas que tinha pra fazer. Era uma guria super jovem, assim, acho que ela não tinha uns 20 anos. E aí tinha um dente bem na frente que tava bem escurecido, assim, por conta do aparelho que ela usou muito tempo e tirou em casa. E teve cárie ali no lugar, enfim, ela deixou de ir vários... Como é que a pessoa tirou um aparelho em casa? É mais E consegue comum do tirar? que tu imagina. Não, eu não sei como eles fazem, tá? Mas eles tiram. O meu filho usou o aparelho. É super comum, Fabiola. Super comum, de verdade. Daí, tira, eu acho que com algum alicate de casa, eu acho. Eu nem pergunto, né, mas pra aí não deve me ficar apavorar. a marquinha, né? Isso, daí fica que a gente coloca uma resina ali pra grudar aquele bract, né? Sim. Fica aquele bract ali. Às vezes é branco, às vezes já tá escurecido, já de muito tempo. E aquela paciente teve uma cárie justamente ali ao redor do bract. E aí tava bem feio, assim. E aí a gente, vamos restaurar e tal. E fez uma diferença enorme, porque ela tinha um dente muito lindo. Com aquela cárie que tava feia. E aí quando a gente fez, eu mostrei pra ela no espelho, ela... Eu não acredito, olha só. Nossa, eu amei, eu adorei, eu vou poder sorrir agora. Nossa, eu vou chegar em casa, vou mostrar pro meu marido, vou mostrar pra... Me abraçou também, sabe? Isso é muito legal, muito satisfatório. Teve uma outra paciente que eu atendi, que ela tinha os 2 dentes, os incisivos, bem quebrados, assim, sabe? Tanto um quanto o outro. E ela já tinha ido vários dentistas e ninguém tinha falado pra ela que ela podia restaurar e melhorar ali, né, a anatomia, enfim, a estética do sorriso dela, fazendo só uns pequenos... São esses da frente. Esses 2. Fazendo só uns pequenos acréscimos ali de resina, né? Daí eu falei pra ela, vamos fazer, né? Vamos tentar deixar bem retinho, bem bonito. Daí ela, vamos fazer. Aí, no dia que a gente fez, eu sempre dou o espelhinho, né, pra paciente ver. Daí ela olhou assim, eu gostei, eu gostei e tal. E eu vi que ela ficou meio assim, sabe? Daí eu fiquei pensando, será que ela não se estranhou, não se achou diferente, né? Mas tá, passou. Deu umas semanas, ela voltou. Daí, pra outra coisa que ela ia fazer. Daí ela falou pra mim, doutora, tu nem sabe. Aquele dia que tu fez as minhas restaurações, eu cheguei em casa e chorei. E daí eu pensei assim, mas chorou por quê? De tristeza? Eu pensando, né, ficou feio, né? Ela não gostou dela, eu chorei de felicidade. Porque eu nunca tinha arrumado meu dente daquela maneira, ficou lindo, eu chorei. Daí eu falei, tu sabe que eu te senti... estranho aquele dia quando eu te perguntei. Eu vi que tinha alguma coisa que tu não quis me falar dela, sim, porque eu fiquei muito emocionada, enfim, ela não conseguiu demonstrar ali, na hora. Mas em casa ela ficou tão feliz que ela se olhou no espelho e começou a chorar. Daí tu imagina, pra gente ouvir isso, que é uma coisa muito pequena, às vezes um detalhe, sabe, já faz toda a diferença pro paciente. Então aquele dia foi muito gratificante pra mim. A liberdade de sorrir, né? Isso, sem medo, né? Sem medo, exatamente. Tudo bem que tem gente que não tem os dentes e ri, não tá nem aí. Não, Mas isso é assim, a pessoa tem que ter o auge da autoestima lá no teto, né? Aí a pessoa ri sem dente. Mas na grande maioria, basta um quebradozinho assim, você já começa a travar. Já começa a não gargalhar mais, entendeu? Ou já não se solta mais. Ou aquele medo de quando usa aquela prótese que tá meio solta, de paciente sorrir, gargalhar e saltar a prótese. Demais, os pacientes têm muito medo. Então imagina, por isso que eu digo,
cuide de seus dentes, porque usar uma prótese, paciente que tá ouvindo agora Isso aí, recado pro pessoal. eles vão saber o que eu tô falando. Não é fácil se adaptar. É muito difícil, é muito ruim. Tu vai te alimentar, vai ficar coisa grudada ali, tu vai ter que sempre ir no banheiro, tirar a prótese, limpar para conseguir botar de novo e socializar. Então, quem usa sabe que é extremamente difícil se adaptar com uma coisa diferente na boca. Quando tu fala prótese, é aquela que remove. Isso, existem Que várias... não tem o implante. Que não tá grudadinho lá no parafuso, né? Tudo que não é dente é prótese. Daí existem Certo. vários tipos de prótese na odontologia. Daí as próteses removíveis são essas, que ou é a total, que é aquela perereca que o pessoal fala, Sim. ou aquelas que tem os ganchinhos que o pessoal fala que tem os metal. Também é uma prótese removível. Então essas são as mais Que a difíceis pessoa de se tira adaptar. pra dormir, Às vezes, né? tem gente que não tira, né? que não tira. Às vezes tem uma pessoa que nem conta pro parceiro dela que ela usa prótese. Tá vendo como... pessoa- Existe. Uhum. Como é íntimo, né? Sim. Já falaram É? pra mim, teve uma paciente que falou pra mim, assim, que achava mais íntimo ir no dentista e mostrar a boca do que ir no ginecologista e fazer o exame de preventivo. Eu falei assim, não acredito. É verdade isso? A pessoa Mas falou, eu sim, é verdade, eu concordo, tenho é. muito mais vergonha de vir aqui do que ir no exame ginecológico. Aí que eu comecei a entender a cabeça, assim, das pessoas de que realmente tem gente que tem muita vergonha, muito constrangimento, ainda mais quando a pessoa deixou algumas coisas. Às vezes ela não volta no dentista porque ela tem medo, às vezes ela volta porque ela tá com vergonha. E muitos pacientes eu atendi, fiz uma vez um atendimento de um paciente que tinha muito resto de raiz para tirar. Eu acho que ele só tinha os dentes da frente, o resto era tudo raiz. Quando o dente já se esfarelou todo, só tem a raiz que ficou lá pra gente tirar. E aí a gente fez umas extrações ali, ele tinha que voltar, porque ele tinha que fazer mais, e ele falou pra mim, nossa, olha que legal o jeito que tu me tratou, porque eu fui em outro lugar, e o outro dentista me falou que como que eu tinha deixado nesse estado a minha boca. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu nunca mais quis voltar lá. Tanto que isso fazia não sei quantos anos que ele tinha sido atendido, que a pessoa tinha falado isso pra ele. Então, ele se sentiu extremamente envergonhado da fala do colega, porque o colega julgou ele, como que ele deixou aquilo acontecer, né? E aí, ele foi voltar tempos depois por causa de dor, e a gente conseguiu resolver, ele tinha que voltar pra fazer, e ele foi voltando e foi fazendo devagarinho, conforme o paciente consegue, né? Mas olha só a importância também, que às vezes não é só o medo, é um constrangimento. E a gente falou já sobre isso, né? Sobre o jeito com que o profissional passa a notícia pro paciente, né? Exatamente. Esse cuidado aí tem que ter, né? Às vezes o paciente vem com muito tártaro, assim, que a gente enxerga, às vezes o paciente tá lá de longe, ele dá um sorriso, a gente consegue ver. Um acúmulo muito mais excessivo, muito maior do que uma pessoa que vem certinho, né? Como é que eu vou julgar, né, aquele paciente? Tipo, como é que tu deixou? Imagina tu ouvir isso de alguém, do profissional da saúde, falar isso pra ti. Pois é. Tu não sabe, a maior parte das vezes o paciente passou por uma depressão, por exemplo. Quando tu tá com depressão, tu não consegue tomar banho, tu não consegue levantar da cama. Como é que tu vai escovar os teus dentes? Tu não vai escovar. Então, tu não sabe. Existe um motivo porque ele deixou chegar naquele estado, né? Às vezes ele vai conseguir te contar, não vai ficar com vergonha. E às vezes tu tem que atender e falar assim, legal que tu tá aqui, que bom que tu conseguiu vir, vamos resolver. Tudo tem solução, vamos resolver o teu problema, ao invés de julgar. Isso aí. Então, pessoal que tá em casa assistindo, né? Ou no trânsito, ou no trabalho. Não deixem de ir ao dentista. E não tenham medo do dentista. E não tenham vergonha do dentista, né? É muito importante. Vai ficar o @ aqui da doutora, que aí, quem quiser ir morar em Porto Alegre ou em Guaíba, é só ir ali rapidinho. É rapidinho, atravessa a ponte. Isso aí. Geralmente, no final, a gente pede algum tipo de indicação, documentário, livro, que você acha que tem a ver, assim, com isso que nós falamos agora. Seja medo, seja o próprio, né, a própria odontologia. O que tu quer compartilhar aqui? Olha, existe aquele livro que é O Corpo Fala, não sei se tu já conhece, ele é bem conhecido. Não é sobre a odontologia, mas é muito sobre como as nossas emoções se manifestam fisicamente, né? Que nem a gente conversou antes, aquela coisa de insônia, de suor, Sim. de palpitação, de taquicardia, né? Então, a gente aprender ali a ver o nosso corpo, né? De, olha só, alguma coisa está acontecendo, né? Não é normal isso, tô com medo, tô com ansiedade.
Então, esse livro é bem legal para isso. A gente pode fazer esse gancho com a odontologia. E eu acho que a questão do controle das emoções também é para super todo importante. mundo. Para todas as áreas, né? Para todas as pessoas, né? Quanto mais você controla as suas emoções, mais sabedoria você tem, mais autoconhecimento você tem. Exatamente. E mais você passa pelas situações sem aquilo te consumir, né? Mais tranquilamente, mais né? tranquilamente, exatamente. Então, muito obrigada, Gil. Eu adorei você é muito bonita. Ai, muito você obrigada, é muito querida, você muito inteligente. Obrigada, domina muito assim tua área. E eu espero que você tenha muito sucesso, porque você passa que você gosta do que você faz. Sim. E eu acho que na vida, se a gente não trabalha com propósito, a gente tem que mudar a área, porque com certeza. Passar pela existência terrena e não fazer o que a gente veio para fazer, né? Não. Então, você é a pessoa que veio para ser dentista e está eu sempre digo que concretizando. Sim, que a odontologia me escolheu, né? Eu mesmo? Não escolhi a odontologia. Tu foi jogada lá dentro do consultório. Fui lá, eu tô aqui. Não, realmente a odontologia me escolheu. E é isso, gente. Façam o que vocês gostam. A área da saúde é incrível, né? A gente, tu, né? Tu sabe, tu também é. Então, a gente precisa ter esse acolhimento, né, com o paciente, mas é muito gratificante a gente receber essa resposta positiva, né, e aquele paciente ser grato por ti, voltar depois e gostar de ti, te recomendar, te indicar para outras pessoas, não tem valor, é uma coisa indescritível mesmo. Não há preço. Não há preço. Muito obrigada. Obrigada a você, adorei estar aqui, não foi tão difícil quanto eu pensava. Não, e você fala com muita tranquilidade, foi ótimo. Eu consegui controlar minhas emoções. Conseguiu. Então. Obrigada a todo gente. mundo que ficou também até o final. Semana que vem eu estou aqui de novo. Beijos.